Salve, Olha, salve a todos. Estamos aqui com o mestre Rato e queria fazer uma pergunta. Quando o senhor começou a capoeira e aonde foi? eu comecei em 1997, aqui no Sônia Maria mesmo, Aqui na na sede, na Sociedade Amigos Zequinha. de Bairro ali. E quem foi o único, o primeiro professor, o primeiro Eu só treinei no grupo, mas eu comecei com um estagiário formiga. estagiário de formiga? Aí ficou difícil dele vir para cá, veio o professor Cachorrão, ele tinha uma penca de filho, ficou difícil dele vir para cá. Aí eu subi lá para São Mateus, onde o mestre dava aula na Sacismate. Beleza. Mestre, como o senhor conheceu o mestre Lampião e qual foi a sua primeira impressão? Ah, eu era novo, né? E ele era o mestre do grupo, né? Então, o nome já fala, é o mestre, né? Mestre, qual foi o momento mais marcante da sua convivência com o mestre Lampião? Algo que ficou gravado na sua memória? Ah, tem um monte, né? Mas eu acho que quando eu peguei a Jarda Verde, né? Foi legal. O evento foi legal em si. E ele que amarrou, né? O cordão, né? Então acho que foi bem legal essa parte aí. Mas tem um monte, né? Como o senhor vê a evolução do mestre Lampião ao longo dos anos? Qual as mudanças que percebeu nele ou na capoeira, né, que ele representa? Ah, o de 2010, mais ou menos, né? Ele deu uma mudada no comportamento dele, que ele era parecia um mestre de Kung Fu, essas coisas assim. Ele era lá no canto dele lá e lá ele ficava. E aí depois de 2010, mais ou menos assim, não que tenha uma data ou um ano específico, ele começou a ficar um pouco mais aberto, tanto a ideias quanto, como eu posso dizer, de ser mais sociável, digamos assim. Ele Habilidade passou, social. ele passou a ser mais sociável depois de 2010. Até 2010 ele era antissocial. Até 2010. Depois ele Em relação com o treinamento mudou. autódromo? Sim. Depois, conversando com a filha dele, a gente chegou a essa conclusão que foi isso aí mesmo. Beleza. Mestre Rato, o senhor e o mestre tiveram a chance de compartilhar experiências, né, ao longo dos anos. Na sua percepção, o que o mestre Lampião representa para a capoeira? Bom, hoje em dia é meio complicado isso aí, porque aos olhos dos outros, o mestre passa até desapercebido, né? Agora, quem já viu ele jogando, quem já veio nos visitar, né? Aí eu creio que aí tem uma percepção diferente, né? Pois a capoeira que ele joga é uma capoeira praticamente só dele. Ninguém joga parecido com ele. Ninguém. Não tem. Até hoje eu não vi um. Tem parecido, mas igual não. Se você pode deixar uma mensagem aqui dos 45 anos, o que o senhor diz? Não, é só parabenizar mesmo o mestre, porque 45 anos na prática da capoeira não é para qualquer um.
Tudo bom? Beleza, bom dia. Mestre, a gente vai iniciar a seguinte pergunta, né? Certo. Qual o nome do senhor na capoeira ou também fora da capoeira? Quando que o senhor começou e com quem o senhor começou? Meu nome é Luciano Bezerra dos Santos, né? Comecei capoeira em 79, e meu primeiro mestre foi o mestre Juarez, que é o fundador da Capoeira Santa Maria, né? Aqui tempo era só a Associação de Capoeira Regional Santa Maria, e foi onde eu comecei. Só tive dois mestres, que o meu mestre faleceu, eu fui treinar com o Rafael, que era só nascente. Inocente. É. Beleza. Mestre, como o senhor conheceu o mestre Lampião e qual foi a sua primeira impressão sobre ele? Eu conheci Lampião, não lembro bem a data, mas eu conheci ele, que ele era cordão novo, novo igual eu também. E a primeira impressão, assim, conheci ele, né, jogando. E a primeira impressão que eu achava dele, eu não achava que ele era muito folgado. Era um cara folgado, que eu gostava de jogar com esse pessoal, né? E eu ia pra cima dele, ele pequenininho, folgado demais. Eu gostava de apertar ele e não abria. Isso foi, assim, a impressão que a gente não ia se dar bem. Mas, graças a Deus, com o tempo, a gente foi se amadurecendo, conhecendo mais. E o Aí propósito da foi, gente foi assim que eu foi conheci o mestre. entendendo, né? Foi entendendo. Entendendo o outro, E a né? gente acabou fazendo as pazes fora da roda, e dentro da roda também, né? Que ninguém abria, baixava a roda. Essa foi a impressão que eu tinha dele, que ele era muito folgado e não ia dar bem com ele, né? Folgadinho. Ele era folgado. Não tinha Não tamanho tinha e tamanho, mas era danado, era era danado. bravo, era Era bravo. brabo. Legal. Mestre, qual foi o momento mais marcante da sua convivência com o mestre Lampião? Algo que ficou gravado na sua memória? Foi o dia, né, que eu teve a formatura do pessoal, e eu sabendo que ele era bom, e eu preparei o pessoal para, ó, Lampião vai vir, eu quero que vocês destruam ele, que o negócio nosso era um concorrente muito forte da gente, né? Ele é um cara concorrente, fala, dentro da capoeira, mas era um cara que a gente admirava ele e falava, meu, se vocês conseguirem, assim, jogar de igual para igual com ele, eu sei que vocês estão formando um bom pessoal. Mas quando chegou no dia, ele detonou os moleques, depois ter umas filmagens que vocês vão passar, e não teve Nossa, jeito. Então foi assim, não teve jeito? não Mandou teve jeito. todo mundo. Todo mundo pôs todo mundo no chão, ia com aquela joguinho dele, você achava que não ia dar em nada, menos esperava, ele pegava e eu falei, tem que preparar mais, mas não deu certo. Para mim foi um momento marcante, que eu preparei o pessoal um ano inteiro Um só ano treinando inteiro. para aquele momento. Nossa, E chegou na hora, não teve jeito. não teve Foi, jeito, um ano inteiro. é, E o senhor lembra quantos eram? Quantos alunos eram? na época que era formado, foi formado o Gato e o Letinho, o moleque tava voando. Hum, Aí eu achava que a minha preocupação era com o Lampião. Falei, se eles conseguir jogar de igual para o Lampião, eu vou formar um bons cara, mas não teve jeito não. Treinamos acho que um ano e pouco e não teve jeito. Só treino específico para aquilo. A gente ia de sexta-feira para ver o jogo do pessoal ali no CDM, para estudar o jogo do Lampião, estudar o jogo do pessoal dele, mas na hora não deu não. Deus. Meu Deus do Não céu. deu. Mestre, como o senhor vê a evolução do mestre Lampião ao longo dos anos? Quais mudanças o senhor percebeu nele, ou na capoeira, ou o que ele representa? Ó, o mestre Lampião, ele é um cara que ele evolui muito, né, dentro do jogo, dentro da capoeira, né, o pessoal de vocês, você teve pessoal bom, pessoal que evolui muito. A gente, todo mundo evoluiu bastante, mas ele evoluiu bastante, né, no jogo, no jeito de ensinar, que na época era muito bruto, a gente era muito bruto, né, então foi bom, nossa parte, né, que a gente começou ter mais aluno, ter mais contato com aluno, mas ele era, assim, a evolução dele foi muito grande. Eu achei que apesar que eu sou fã do Dança da Morte, né, eu sou um cara que eu gosto muito do jeito, o estilo do pessoal jogar, só que se tiver que ir para cima eles vão, se tiver que jogar na mão eles jogam, então acho que a evolução foi nessa parte aí, uma evolução muito grande, né, de ensinamento, de jogar dentro da roda, de participar, acho que é uma evolução muito grande. Legal, legal. Mestre, o senhor e o mestre Lampião tiveram a chance de compartilhar experiências, né, ao longo dos anos, né? Na sua percepção, o que o mestre Lampião representa para a capoeira? Olha, para mim é um dos caras que representa tanto a Zona Leste, o pessoal que eu conheço, um cara que ele representa muito, né? Porque
para sustentar, segurar a capoeira, para a gente veio de uma situação que era muito difícil, né, para a gente ter uma academia. E o Lampião foi uma pessoa que sempre insistiu naquilo lá, né, de a gente estar junto, de a capoeira crescer, o movimento da gente. A capoeira evoluiu muito por causa desse pessoal que insistiu. Quantas pessoas teve, o único que ficou foi o mestre Lampião. Dentro do grupo dele, no nosso grupo. Então, isso foi a parte que acho que eu admiro ele, né, por ter o grupo, ter o pessoal, né, que tem aquele foco onde eles queriam, onde eles querem chegar. Isso para mim é muito importante na capoeira, porque muita gente começa e não tem aquele foco de chegar onde que a gente estamos. Claro que tem altos e baixos, todo mundo tem altos e baixos, mas a gente não pode perder o foco, não pode perder a essência da capoeira. Então, acho que ele evoluiu muito e a essência dele é ali, e acho que é a grande virtude, né, do grupo. Sim, sim. Né? Assim, qual foi, assim, o senhor tem alguma história que o senhor para contar? O senhor viveu, né, na década de 80, no início de, o senhor começou em 79, como o senhor É, falou, né? é. Qual eram as dificuldades lá para montar um grupo, para sustentar um grupo, assim, mais ou menos? Eu comecei, né, fui moleque de rua, morei na rua, 3 meses, sou do norte, né, e vim para São Paulo, e quando cheguei aqui, né, tenho pai, tenho mãe, graças a Deus, tenho uma família muito boa, mas eu vim do norte, somos 10 irmãos, e, Tá ali, e, tá ali. e quando eu cheguei, né, meu pai falou assim, eu queria vir embora com meu tio para São Paulo, fui morar no Guatemi. Aí quando chegou lá, meu tio ser recém-casado, eu não podia chegar tarde, né? E também incomodava que é recém-casada. E eu peguei minha malinha e fui para ali, para perto do Lago de São Mateus, onde que hoje é o Açaí. Ali era uma Sei. academia bem grande. E eu comecei, fiquei ali num canto e passava de manhã, né? No frio, que era um frio lá naquela época. E eu fiquei ali, passava um cara de carro e me ofereceu um café. Né? Hoje todo mundo tem assistência social, tem um monte de coisa que dá para, né, para você se manter. Antigamente era bem mais difícil. Porque ali eu conhecia a capoeira. Eu me chamou para tomar um café na academia e eu, pô, se quiser ficar aqui, pode ficar. E eu fiquei limpando a academia, tinha uns tatame que era antigamente, hoje é de borracha, antigamente era de palha, e eu ficava limpando para o pessoal chegar e fazer o treino. Aí ele perguntou se eu queria fazer capoeira, eu falei que eu não queria capoeira, nem sabia o que era isso. E eu comecei ali e depois eu comecei a gostar da academia, de pessoal treinar. Quando eu comecei a capoeira, foi ali. Então, eu devo tudo à capoeira. O último meu respiro vai ser dentro da Capoeira Santa Maria. Tem muita briga com. Só querem tirar o nome, querem tirar as coisas. Eu não prefiro perder o aluno do que perder essa essência, que foi a minha vida, foi ali. Foi o que resgatou o Ela me senhor, né? resgatou. Tirou Ali, eu preciso da ideia, meu mestre arrumou meu primeiro emprego, comprou um terreno lá no Franco da Rocha. Eu ganhava R$ 1.000 naquela época, não esqueço até hoje. Era R$ 300 para comprar, que era daqui era reais. Como fazer comida, né? Porque ela trazia a marmita para mim. E 300 era para minha condução, e os outros 600 ele guardava numa caderneta de poupança que chamava Delfim. Aí ali ele foi juntando e foi fazer uma apresentação. Lá em Franco da Rocha tinha uns terrenos novos, ele comprou para mim. Esse terreno ele ia pagando, recebia o pagamento na mão dele, ele ia pagando para mim. Nossa, que legal. É Olha que assim que eu legal. conheci a capoeira. Foi assim que o senhor foi surgindo dentro da capoeira, né? Isso, Foi dando um norte na vida, né? é, Você veio do norte, mas deu um norte na vida, né? isso, Deu um sentido, né? Que é. extraordinário. Isso é muito legal, né? Muito importante. E aí, como é que era as visitas naquela época, na década de 80, assim, que o senhor ia nas academias? Que a gente escutou, né, outros amigos, outros mestres aí falando que o bicho pegava, que era fechar a academia. Ele frisou bem assim, que era de 86 para trás, era totalmente diferente. Como é que era isso? Então, era a época que tinha para jogar capoeira, era lutar, nem fala jogar, era lutar Pra capoeira, lutar lutar capoeira. capoeira. Um ponto era bom, no outro era ruim. Por que que era assim? Só ficava quem queria ser um lutador mesmo, né? Era uma época que era muito pegada, né? Mas saía da roda, dava a mão e só entrava assim movimento de capoeira, só não entrava soco fechado, assim, agarrar, jogar no chão. Então eu curtia muito aquilo lá, porque era o que eu queria aquilo. Fui aprendendo, aprendi isso. Então eu gostava muito. Depois a gente teve que se mudando para essa modernidade que está tendo.
Mas eu gostava, então as visitas, quando a gente recebia visita, que tinha muita visita, o pau fechava, então era pancada doida mesmo, né? E o meu mestre era, né, fala não, mas ele era muito seguro naquilo que fazia. Ele treinava a gente, era para luta mesmo, não era jogar luta de capoeira. Então, que era a luta, a época era isso que tinha, né? Essa era a mentalidade da A época, né? época Era a é assim, maturidade. se você pudesse dar um martelo e você dá, e o cara desse outro, você tinha que dar um martelo e uma rasteira. O importante é você vencer. Você não sabe de que jeito, entendeu? Mas era tudo na técnica. Quando saía da roda, dava a mão e E acabava ali tudo. acabava ali. Acabava ali. É o que aconteceu com o mestre Lampião, eu admiro por isso. Porque eu lembro uma vez que ele me deu um martelo, eu fui dar uma banda, segurei na perna dele, ele fez assim, limpou a camisa como tirando. Você não sabe. Era folgado, era folgado. Então, mas era da época, né? E a gente saía dali da roda, né? E a gente saía e dava a mão, né? Ficava, porra, quantas vezes eu perdi? Falei, vou treinar. Mas não só do Lampião, dos outros pessoal, a gente treinava para quando tivesse outra encontro, era para levar vantagem, né? Sim, sim. O senhor falou uma coisa muito importante, né? Que hoje a gente está cada vez mais raro de ver, né? Da gente analisar, que é o quê? Olha, fui visitar um grupo, o senhor acabou de falar assim, fiz um jogo, não consegui, não dei conta do jogo, vou treinar. Eu vou treinar mais, tal, para ter a oportunidade de novo, né? Hoje é muito difícil ter isso, né? O pessoal quer levar para fora da roda, não quer entender que aquele momento fez com que mostrasse para você aonde você está errando. Isso. E aí, não, vou treinar, vou voltar para academia, vou treinar, vou desenvolver situações para depois voltar e fazer um jogo de igual para igual das mesmas condições, né? Isso acontecia muito, né? Acontecia muito, inclusive vou contar uma. Estamos falando do Lampião, que a gente estamos falando do Lampião, mas que assim, a matéria sobre o Lampião, e outra coisa também, coisa que a gente tem muita história para contar, que eu achava assim, né, que eu chamava Nega Rose, né, e tinha uma menina chamada Maria, lá do Lampião, era fera também, a menina era fera. Maria, jogava muita capoeira. E eu treinava a nega, falava, nega, para arrebentar, vamos lá para arrebentar. E chegamos lá, ela deu um rodo na nega, eu falei, caramba, velho. Aí eu entrei com ela, ela me deu um chute de baixo para cima, assim, que eu fui nocaute na hora. Nossa. Então, esse era, assim, o estilo era esse, e eu não levava fora da roda. Isso que era um momento legal, né, assim, a gente tinha que treinar muito para apanhar pouco. Sim. Né, e não levava para fora da roda. Hoje não, hoje a pessoa se dá um martelo, a pessoa já se sente ofendido, já quer puxar revólver, já quer entrar para outra luta. Eu acho que a capoeira não precisa de outra luta. Claro que você tem todo movimento, você treinar bem. Hoje eu não consigo treinar. Eu treinava, estou com meu joelho machucado. Estamos ficando velhos, estamos velhos também, né? Mas se você treinar capoeira, se você treinar de verdade, eu acho que não precisa de outras coisas. Que a capoeira, para mim, tem tudo. É completa, né? Completa. Para mim, porque não é completa é o capoeirista, mas a capoeira em si é completa. Boa, muito Né? A capoeira legal. em si é completa. Agora, o capoeirista que é preguiçoso, o capoeira é muito preguiçoso. Lembra daquela que eu falei para vocês, né? Que a gente apanhava, voltava para treinar mais. Sim. Aí, na outra semana, outra que era sempre de sexta-feira de roda, a gente juntava o pessoal para ir lá, vamos lá para nós tirar essa bronca. E se apanhasse, treinava mais ainda. Essa era a desvantagem, era essa. Não, é muito legal, né? Eu comecei numa época que já um pouquinho mais recente, né? E a memória que eu tenho é que se eu chegava de caminhão, com a academia inteira em cima do caminhão para ir visitar lá a gente lá, e era muito legal. E só ia os escolhidos, pode ter certeza disso, só ia os caras que a gente escolhia. Só ia os escolhidos, porque a gente sabia que ia lá, porque ia tomar pau. Se escolhia o pessoal, falava, vai lá, quem for, você vai, vou. Então, se ficasse olhando, entrasse na roda, chegasse aqui na segunda-feira, era madeira no menino. Tinha uma Toyotinha que a gente tinha história para tudo quanto era lugar com ela, mas era uma Toyotinha que cabia, acho que umas 10 pessoas, colocava 50 lá dentro, botava e ia. E quando chegava lá, podia ter certeza que só ia os melhores. Que legal, né? Então, legal. Assim, a história era essa, a gente tinha que treinar muito. Que a gente fez muita amizade através desse tipo de coisa, de combate mesmo dentro da roda. Depois aí a gente foi percebendo que participando de festival de campeonato,
para que não precisava a gente chegar aí tão, né? Sim, sim. E uma que, vamos dizer, a época foi mudando, não dava para chegar. Hoje, se a gente fosse fazer o que a gente fazia, morria logo, né? Foi por causa do meu mestre que morreu por causa desse tipo de coisa. E a gente, como a capoeira de Santa Maria sempre foi dura, a gente foi muito visado dentro da roda. Sim, Foi sim. muito visado. Por isso que a gente pegou um pessoalzinho, que eu fiquei estágio, eu peguei até estágio do mestre Juarez. E eu queria me formar e continuar com o trabalho, né, devido a essa gratidão que eu tinha que ele fez por mim. Aí eu falei, vou ter que pegar uma equipe boa, pegava um pessoal, vamos dizer que tinha 20, eu pegava 3 que era para segurar a academia. Era quando a gente tinha os caminhãozinhos que a gente ia, Centro Lampião, várias academias que a gente ia, estamos falando da Dança da Morte, que a gente estamos, né? Mas Mas o senhor ia, fora a Dança da Morte, o senhor ia Tudo- visitar onde? todo canto nós ia no Quebra-Ferro, né? Que é aqui na Barreira Grande, ia no pessoal do Matapuã, ia no pessoal lá do Mestre Besouro, ia no pessoal do Santo André, entendeu? Tudo que era canto que tinha academia boa, e só em academia que a gente ia para aprender alguma coisa. Aprender era o quê? Chegada. Chegar, que eu falo, só academia que a gente ia uma vez, eu ia falar que os caras não jogavam, a gente não ia. A gente só ia nesses caras. Badanais, Bananais, todas as academias que a gente, Jarinho, todo esse pessoal que a gente ia, o pessoal do Tabacô. Sexta-feira a gente sempre tirava 2 sexta-feiras no mês para a gente visitar. E as academias que a gente escolhia para ir. A academia que a gente escolhia é a academia que a gente ia lá para testar a molecada, até ver como é que os caras estavam jogando, né? E eu lembro uma vez que eu estava lá no Mestre Tabacô, não sei se o Lampião vai lembrar disso. Aí chegamos lá, tinha o King, que é grandão pra caramba, e ele estava jogando lá até no sobrado. E o King era bruto, né? E entrou com o Lampião. Chegou o Lampião assim, né? Deu uma chapa no Lampião que ele desceu assim, escorregando na parede e caiu. Eu falei, pronto, ali já era, né? Que nós era tipo, depois ficou tipo aliado. Quando o Lampião tava aqui, a pessoa chegava, a gente juntava todo Estavam os mundo. dois grupos. Juntava os dois grupos e ia pra. Que viesse, desse viesse, tava aqui junto. Evitava de jogar um com o outro quando era outros lugares. Aí eu vi ele fazer aquilo lá no Lampião. Eu falei, puta, já era, matou o Lampião. Daqui a pouco ele só fez assim, achou o peito de ar, voltou, deu uns erros assim, não sei se tem filmado, que o negão capotou. Falei, puta, aquilo foi uma coisa que eu falei, caramba, um movimento que eu não esqueço nunca. O cara ficou marcado aqui lá, porque o cara tem uns 2 metros de altura, cada um voo do morcego, depois tomar a chapa, dar um voo do morcego no peito do negão daquilo lá e levantar o cara do chão, é uma técnica apurada, né? Então é um momento que a gente. Esses momentos que eu não esqueço, né? Tem uns momentos, né, também que a gente passa, que a gente atua, meu, coisas bacanas. Que aqui na academia eu tinha uma tesoura do moleque, o moleque chamava velho. No meio da academia lotado, achando que estava voando. O moleque magrinho me deu uma tesoura que eu bati a cabeça no chão, sabe? Deu local. Aí eu falei, caramba, que moleque fila da mãe, meu. Mas eu preciso, se eu voltar depois e começar a dar um pega no moleque no mesmo dia, vai ficar chato, né? Pô, o cara apelou. Aí eu deixei, treinei, ele treinava até no Heliópolis, esse moleque. Aí quando foi onde eu peguei ele, me arregacei ele. Era por aí. Eu também tomei uma tesoura do Maurão, que é o batizado do Badanais, e eu fui para. Eu tenho o batizado do Lampião. Ele não gostava de faltar na festa do Lampião. Aí eu cheguei, né? Eu vou no Badanais e depois vou para lá. Aí não tava jogando uma roda cheia, muito axé mesmo, uma roda da hora. Aí o Maurão tava jogando, eu jogando com ele, jogando todo mundo, aí jogando legal. Daqui a pouco, no meio da roda, ele me deu a tesoura que eu vou, que eu não, sei, não vi de onde que vem essa tesoura. Foi um momento marcante também para mim. Foi bem. Um momento Deus marcante. não sabe de onde veio. Sei que eu tava no chão. Quando percebeu. Percebi, eu tava no chão. E outro momento também foi que uma vez eu tinha um cara que chamava Belo, tinha treinado com o mestre Juarez, fazia tempo, que eu fui da segunda ou terceira remessa do pessoal do Juarez. E eu fui um batizado de Humberto. Aí eu tava com aquela Toyotinha. Só tinha os escolhidos mesmo ali. Foi lá, seletiva, só as elites, a gente achava que era elite. E chegamos lá, eu conversando com ele, ele falando, então vamos jogar direito. Deu um martelo na cabeça, ele pegou, jogou na. Nossa. Aqui lá me faltou ar na hora, eu não sabia onde é que eu estava, parece que tinha passado um avião, eu não tinha visto. Então, esses são os momentos marcantes. Legal, mestre, legal. Bom, Então é isso aí.
Já se lesionou já, mestre? Já há muito. Eu também o joelho a gente é, gostava de roda pesada, assim, né? Aqui em Guarulhos, do Pererê, do Catitu. A gente ia nessas rodas e aí, muitas vezes a gente tomava muita pancada, né? E não cuidava, né? Agora que tá vindo as consequências agora, mas me lesionei bastante já. Pancada, martelo no meio da cara, chega de olho roxo, Nossa. canela, costela, tudo isso aí. Na época era isso, né? É isso que a gente sempre se lesionava. E a mulher brigava que era casador. Você vai nessa loucura fazer o quê? Tudo, chegar no dia que ia trabalhar tudo roxo, o pessoal, pô, você tá apanhando na rua, a mulher tá te batendo. Mas eu gostava era disso, eu gostava desse tipo Legal, de coisa, legal. esse tipo de pegada aí. Era maturidade, né? Chegava, né? Se preparava para Preparava. pro E encontro, por pro enquanto. combate. É, e ir embora, né, tem muita lesão, né? Que a gente fala assim, ah, só bate. Não, põe muito também. Foi muito, né? Assim, eu era muito ousado, eu não queria. Entrava, se eu entrasse com você, eu queria te testar. Até hoje, né, mestre? Não tem, essa. Toda vez que joga, eu vejo o senhor jogando, o senhor Então, dá uma cutucada, né? porque acho que assim, a capoeira tem dois momentos, eu acho, assim, na minha opinião, né? Se você fica acomodado, fala que capoeira é preguiçoso, porque ele faz um movimento e ele acha que lá tá bom, não treina mais nada. Sim. Então, quando você treina o aluno, né, vamos dizer, põe uma roda que não tem mais graça, se for ver, antigamente a roda era bem diferente, né? Não tem tanta graça. Hoje vem ali, faz um movimento de compadre, no de um moleque acha que tá bom, não vem treinar. Aí tem um batizado, é de aqui, faz de ano em ano. Aí tem o batizado, o cara tendo batizado, 6 meses ele vem, pega o cordão, some. Quando é faltando mais 3 meses, ele vem para pegar o cordão. Então, isso não tem motivação para ele treinar. Então, acho que assim, além do batizado é importante, é mais você participar de campeonato, de festival, né? Que a gente faz é para quê? Para dar motivação para o aluno. Então, assim, aqui nós vamos fazer nosso festival dia segundo domingo do mês 8. Entende? Que é que a molecada treine, vai ter o campeonato, o treino na molecada, tem outro festival. O festival que a gente faz, ele não participa, mas quero que eles treinem para quê? Para dar motivação. Não adianta você chegar aqui, eu vou treinar, amanhã eu não vou porque eu tô com gripe, ou tá chovendo, eu não vou. Mas aí quando for amanhã já não vai de novo. Então você tem um festival, tendo um campeonato, tendo uma coisa para você dar motivação para o aluno. Acho que isso aí a capoeira falta muito isso. Falta o que você fazer um campeonato, um festival, uma palestra, que é poucos onde aparece, que poucos que participam, né? Porque não entende. O pessoal hoje ainda está com a ideia de pernada. Sim. E a pernada tem prazo de validade. Uma hora ela vai embora. Entendeu? Você não tem o corpo, você não vai aguentar mais. Esse campeão vai chegar uma idade também que não vai jogar, ainda bem que ele está jogando legal. E eu já não estou conseguindo jogar igual eu jogava. Então, se você não tiver a história, você não tiver um trabalho, você. Assim, tem cara que começa, é bom, mas não tem um trabalho, não sabe, não tem. Então, é onde você tem uma vivência, com um conhecimento. Para você, pelo menos, estar no meio da capoeira, tocar no birimbau, o aluno te escutar, a molecada não quer isso hoje. Vai fazer falta amanhã. Vai, né? Para Entendeu? contribuir, né? Para Para contribuir, cultura, você né? não sai fora da capoeira. Você, entendeu? Força da pernada, hoje não estava na capoeira mais. Apesar que não tem muita coisa para contar, né? A gente faz vivência com o pessoal, que eu tenho vontade de fazer uma vivência com o mestre Lampião, uma vivência mesmo assim, a fundo. Uhum. Tô falando do mestre Lampião porque a gente estamos falando do mestre, mas é uma vivência a fundo mesmo. Não é uma vivência que a gente trouxe o mestre tão pequeno para cá, porque é 60 dias com ele aqui, dentro da nossa academia. E ficou de 60 dias na minha casa. Eu queria fazer com o mestre Lampião, né? E outros mestres também. Estou falando Lampião, mas outros mestres. A gente chegar aqui não é uma vivência de um dia. O cara não tem nada para contar dentro de um dia. Uhum. Né? O cara chegar, fazer com o mestre. E se isso, elaborar as perguntas. Por que você faz isso? Por que você começou? Por que você está aqui hoje? Entendeu? Pô, hoje a gente podia deixar os alunos, e a gente ficar em casa. Eu não tenho essa, sabe? Por que te motiva você estar ali? Eu não só a minha motivação, como a motivação de outros mestres. Então, acho que isso a gente tem que se preparar. E a molecada não está preparada para isso. Inclusive, com o Lampião, de sexta-feira a gente ia para lá, ficava 2 horas lá sentado e ele falando. Esse cara não para de falar que era errado, ela tá vendo que falar. Depois você vai entender. O cara falava, porra, meu. E ele foi. Também passei por isso, né? Ficava, cara, Cara, só é chato fala. demais, só fala, velho. Cara, cadê a roda? E quando chegava, então, depois a gente vai ver que a vivência, a história é isso aí. É E importante, é né? importante, vamos dizer assim, porque eu penso em pegar um pessoal,
Ele faz a vivência de uns 2 meses mesmo, a vivência. Conhecer mesmo o trabalho do cara, para que a gente se molde dentro daquilo lá. Que a gente, se for só ficar no nosso grupinho ali fechado, a gente vai aprender aquilo que é do grupo, aquela coisinha do grupo e vai, a hora que vai acabar, né? Você não tem mais o que passar. Sim. Você pegando um pouquinho de cada um, de cada mestre, a vivência, a experiência da aula, como que ele passou, por que que ele passa aquele movimento. Quer dizer, o pessoal do Lampião, eu falo vocês, não ginga tanto. Não. Um ginga, um movimento atrás do outro, tipo uma roda gigante, né? Aham. Girando. Então, a gente saber por que que vocês fazem isso. A gente tem mais ou menos noção, mas por que que vocês fazem isso? Por que, vamos dizer assim, vocês não ginga, solta o movimento e vai gingar? Que a capoeira tem que gingar, mas depois a gente vai ver que tudo tem um porquê. Cada um, cada capoeira não queira, cada academia tem um estilo de ensinar, um estilo de passar aquele movimento quando ele passa a adaptar para ficar melhor para ele treinar, jogar, sair bem dentro de uma roda. Então, é isso que eu queria fazer uma vivência com o pessoal, e o pessoal não entende isso. Legal, mestre. Então, Legal. Muito obrigado. Né? Mais alguma coisa? Eu fiquei só uma curiosidade. Diga. Mestre, a capoeira em 80 e a capoeira em 2025. O que tá melhor e o que tá pior? Ó, aquilo que eu falei no começo, a capoeira de 80, a capoeira de pegada, a capoeira de chegada, quando o pessoal treinava, a gente ia para academia, sabe? Se não treinasse, não ia. Eu lembro que eu falei que só ia os escolhidos. Então tinha que ir quem fosse capoeira, quem tivesse sangue de capoeira. Sai de braço quebrado, de cara rachada, mas ia sorrindo, entendeu? Não chegar. E hoje em dia você não pode, a de 25, você não pode encostar um martelo, você não pode dar uma rasteira, né? Você não pode. A criança, você não pode pôr a mão numa criança, numa mulher. Antigamente, quando nós íamos nos campeonatos Rio de Janeiro, Paraná, e eu, com as meninas, que a nega sempre foi acompanhar a gente. Trocava todo mundo junto, dormia no mesmo kitnet, não tinha essa maldade. Hoje em dia tudo é pedofilia. Claro que tem muitos médicos sem vergonha, né? Mas antigamente era melhor nessa parte, né? Que todo mundo se respeitava, ia fazer uma abertura. Exemplo, uma vez a nega tomou uma chapa do Lulinha que ele desmaiou. Ela desmaiou, eu peguei e tirei a roupa dela no meio da academia, quando comecei a usar a toca. Senão ela ia morrer, porque a língua dela virou para dentro. Como a gente era ousado naquela época, virou para dentro. Se eu não fizesse isso para tirar, soltar, para ela voltar, ou ela ia morrer sufocada. Então, a diferença é que você tomar uma pancada, né, e voltava. Hoje em dia, se você fazer isso aí, você é processado, desde que você pega uma mulher, fazer uma abertura, fazer, tipo, um negócio aquele, deixar a mulher morrer, embora que depois tomasse processo. Arranquei a roupa na hora. Outra vez fui no Frazão também, a menina foi fazer o movimento, a perna dela saiu fora. Aí eu tive como ter uma cheia de gente, puxei a calça, puxei a perna dela para voltar para o lugar, para colocar a perna dela. Então, hoje é muita modismo, né? Tudo bem que não precisava ser igual 80, né? Mas né? Não podia ser exagerado, mas podia dar uma balanceada. Hoje que a capoeira está muito Nutella, muita modismo. Qualquer um quer fazer, faz do seu jeito, e cada um quer ser melhor do que o outro. Esquece, a capoeira é isso, acaba muito, sabe, muito mimimi. Então, acho que hoje a capoeira, na minha, pelo menos, pelo que eu. Pode ser que eu esteja errado, não sou dono da verdade, mas hoje a capoeira de hoje é de 80, eu prefiro a de 80. Porque não tinha essa maldade, não tinha essas muita conversinha, né? Se o senhor fosse dar uma mensagem, vai dar uma mensagem para ele, para o mestre Lampião, sobre os 45 anos de carreira, o que o senhor tem para falar sobre essa, Então, passar uma mensagem do coração então eu para queria ele? falar, mestre, que a capoeira depende muito de você. Pode ser um grande contribuinte para a capoeira, né? Não só de hoje, como de 80, que continue nessa batalha. Sei que é difícil, né? Você tem um amigo, né? Até mesmo de falar, sou fã do seu jogo, do seu grupo, e eu acho que você não pode parar, né? Continue, né? Se não der para jogar, é ali para explicar, orientar, e fica aqueles que, né? Que queira seguir sua orientação, queira seguir seja seu discípulo, porque aluno tem muito, discípulo acho que é pouco. Quando a gente aqui, sei que lá tinha muito também aluno, aqui nós tinha muito aluno também. Hoje eu não faço questão de ter um aluno só. Eu quero passar minha metodologia de trabalho, entendeu? Então acho que o Lampião passava isso para ele. Não muda o seu estilo por nada,
continue com essa sua mentalidade e pode ter certeza vai ficar com você quem é seu discípulo, quem é de verdade. Quem é de mentira vai embora. Então, a mensagem que tem para o senhor é isso aí, que não mude sua mentalidade, que eu conheço você, não mude sua mentalidade para nada. Esses 40 anos, 45 anos, que venha mais 45 anos, e eu quero ser seu amigo pro resto da vida, né? E a gente vai tentando trazer o grupo entre nós, as coisas que a gente fizer, tá junto, para a gente somar, e pode ter certeza que vai ser legal essa festa, que Deus vai abençoar aqui, tem muitos anos de vida, e você tá ali com a gente, né, no meio da capoeira, tocando berimbau, batendo um papo. É isso que eu deixo pro Lampião, que vida longa e o Dança da Morte continue para sempre. No dia que for embora, tem um discípulo, pelo menos um. Obrigado, mestre. Valeu, gente. Como que foi o batizado? Quando o gato, se eu não me engano, foi o gato Netinho que tava pegando estágio, né? É, Como foi a participação do mestre nesse batizado aí? Mestre Lampião? Então, o Mestre Lampião é aquilo que eu falei para vocês. A gente treinamos um ano inteiro. Talvez até mais de um ano, mas a gente focou em um ano. A presença dele lá é igual. Tinha muito médico que foi convidado. Às vezes o foco era que o Lampião, porque ali era a minha base, era ali. Assim, a gente, era a academia que dava muito trabalho, era vocês. A Academia Dança da Morte dava muito trabalho para a gente. A gente ia lá e podia ter certeza que ia sair um arrebentado de lá. Se ele não ia sair. Então a gente. Foi uma grande participação dele. Porque eu entrei no ano inteiro, não conseguiu vencer o homem. Vocês vão ver o vídeo depois, ele dando rasteira, passando a mão na cara do outro, puxando, entendeu? Então, isso para mim foi uma grande roda que ele fez, um grande momento, né? E a gente não conseguiu alvejar aquilo que eu queria, que era ver o Lampião no chão. Porra, vocês estão legal que vocês levaram o mestre Lampião. Você, porra, aí esse ia ser o comentário no outro dia, né? Aí quando chegou no dia, porra, vocês treinaram o ano inteiro, ainda tomaram o pau do homem, só dois, e não conseguiram, velho. Então o comentário era para ser o contrário. Então, uma grande participação, né? Um dos momentos marcantes que teve, né? Outro momento marcante também foi no festival, quando eu vi a menina grudada na bandeira e chorando. Claro que a gente torce para aquelas pessoas que é amigo, e no festival a gente é neutro. Quando eu vi aquilo, eu me emocionei. Aquele grupo que estava, aquele monte de gente, e grudado na bandeira assim, chorando, que como que era o nome dela? Catatal. Catatal. Então, um momento marcante ali também. Foi o momento do campeonato, não, do batizado, né? Que eu treinei a molecada um ano e não consegui. E um momento marcante também que eu vi quando a menina pegou a que vocês conseguiram, né? Contou assim, uma coisa muito importante, né? Que um grupo muito grande, né? E com um potencial muito grande também, né? E eu vi aquela bandeira ali chorando, e foi um momento também muito marcante. Foi um momento marcante. Foi o dia da formatura do Gato e do Letinho, o momento que vocês ganharam o festival. Não era um festival de dupla, era um festival de grupo, onde que a gente exigia muito. Tinha que ter a bateria, tinha que ter dupla, individual, contar uma história sobre a capoeira. E o homem contou a história linda, que até acho que a esposa acho que era a esposa do menino lá, eu esqueci o nome dela, contou a história do Brasil, né? Os, como que surgiu a capoeira no Brasil. Então foi uma história muito. Ela tirou nota 10. Os outros tiraram 8, 5, ela tirou 10. E assim, o jogo, né, que deixava o jogo aberto, então, do grupo era isso aí, foi um momento marcante. Foi isso aí que eu percebi. O Lampião tinha muita coisa, muita história quando vocês ganharam aqui lá, porque não era fácil contar, fazer jogo de Angola, fazer jogo, outro jogo que você quisesse, era 2 minutos cada um, contar a história, fazer individual, instrumentação, né? E também assim, contar a história sobre a capoeira. E ali os mestres entenderam por que a menina tinha que tirar 10. Porque ela contou a história do negro quando chegou aqui, então foi uma coisa muito marcante ali. Onde eu nem, falar a verdade, nem eu tinha tanto conhecimento que eu peguei naquele dia, quando eu vim me ligar mais, né, que ela estudou bem aqui lá. E eu fiquei assim, sabe, impressionado com a atitude que ela teve, sabe, aquele momento que ela estava na hora ali. Eu acho que toda a quadra lá que estava
Acho que se prestou atenção, acho que levou aquilo lá um momento muito bom. Que, né, hoje, se clica lá, né, aparece tudo que você quer saber no celular, que antigamente não era assim. Né? Então, era um momento difícil, estudou bastante para isso. Então, aquela época lá, né, era 25 grupos, o cara treina em primeiro lugar, assim, tinha um monte de coisa, não é só festival hoje. Festival de dupla, que você vai lá, treina um aluno ali. Ele tinha que tocar, a bateria tinha que estar boa, tinha que ser uma bateria boa, questão de valia, cada quesito valia de 5 a 10. Eu tenho que tirar nota boa na bateria, tinha que tirar nota boa de Angola. Angola, esse engenheiro também quebrou, ver o cara de paletó, gravata, imitando o Pastinha e o Bimba, que o Bimba treinou Angola. Veio o pessoal tudo caracterizado, né, de Angola. Aí veio o pessoal individual, veio o pessoal de dupla, veio o jogo em si, no todo. Depois veio a história, que tudo ficou legal. Foi bom. Mas acho que ficou marcante mesmo pra gente na época, que vamos dizer, queria conhecer a capoeira mais profunda, ficou a história. A história para mim foi a coisa mais marcante que teve. De tudo. Era muito mais do que só o treino, mas era conhecimento. Conhecimento de capoeira. Tá? Por que que estava ali? Por que vamos dizer assim, a capoeira estava ensinando? Então, hoje, para dar penada, levantar a perna, depois vir ali, o cara faz. Agora, eu quero ver por que você vai dar um martelo, por que esse martelo está saindo assim. Imagine falar da história da capoeira. E porque se eu conseguir essa fita, se eu conseguir arrumar ela, vocês vão ver que não vai ficar devendo nada para hoje em dia que o pessoal tem internet. Tão fácil. Então, e naquela época ela não tinha isso aí. Eu não sei onde que ela arrumou aquilo lá. E eu fiquei impressionado com aquilo. Para mim, tudo foi nota 10, mas aquilo lá tinha que ser 1000. Aquilo lá, só a história para mim já valeu foi tirado em primeiro lugar. Eu torci por causa daquela história mesmo. Entendeu? A característica do pessoal jogar Angola e foi 2 momentos marcantes, a história e a Angola. Mas a história foi mais. A história, Angola valeu 10 e a outra para mim, se tivesse ali, era 1000. Já escrevia na frente, é campeão. Isso não era fácil. Né? O senhor fez quantas edições de campeonato? Essa aqui de campeonato eu fiz com essa sendo a 10ª. 10ª? É. De grupo, né? Agora de dupla é a 3ª. Porque antes não dá para fazer grupo. Agora vai ser de dupla. Vai ser de dupla. De grupo não dá pra fazer porque assim, você não tem material, você não tem o pessoal que se dedicar, né? Tem pessoal que toca, pessoal que conhece a história, apesar que hoje é fácil, pessoal vamos dizer, que vai se dedicar. Hoje eu tiro por aqui, né? Se tiver 20 alunos, você tem aula que nem tem 4, 5, como é que você vai treinar para um festival? Você depende de grupo. Então eu participo para fazer de dupla. E quero fazer um campeonato. Tem muito cara brigador, quero ver se são brigador num campeonato com égua. Aí o ano que vem eu quero fazer esse campeonato, um campeonato pegada, pra gente se movimentar, né? Pra dar um motivo para você treinar. Né? E que não adianta você. É aquilo que eu falei, treinar para o dia a dia. Tem que ter um objetivo, né? É treinar. Eu quero esses escolhidos aqui para mim representar no campeonato, no festival. Então, isso eu acho que dá motivação para o aluno é isso. É mais ou menos aí. Tudo bom? Tudo bom, mestre? Opa, tudo bom? Boa bem? noite. Boa noite, boa noite, Isso aí. não. Não, Boa noite, bom dia, boa tudo tarde. bom, Tudo beleza. Queria, antes da gente começar, queria saber quando o senhor começou a capoeira, com quem o senhor começou a capoeira. Ah, sim. Eu comecei a capoeira, ou seja, eu comecei a capoeira aos 13, 14 anos, né? Mas em 80, na década de 70, eu entrei na academia, no final da década de 70. Entrei numa academia chamada Lagoa do Abaeté, no Tatuapé, do saudoso mestre Roberto, o Itabuna. Legal. Então, mestre, como o senhor conheceu o mestre Lampião e qual foi a sua primeira impressão sobre ele? Eu conheci o Lampião, na verdade eu conheci primeiro o mestre dele, chamado Mestre Adão, né? Ele era uma excelente pessoa, né? Um excelente professor, né? Na época contramestre de capoeira, né?
e ele fabricava sacos de pancada, né? Inclusive ele foi um dos primeiros, né, a fazer máquina de abertura e saco de pancada, vender esses tipos de material esportivo, né? E através disso aí eu conheci o Lampião, né? Jogava uma capoeira muito bacana, uma pessoa bem calma, bem tranquila, né? E, e nisso aí a gente fez uma amizade, né? E, e ele sempre, depois de formado, ele começou a vir frequentar minha academia, fazia visita, jogava bem, tinha uns alunos bons, excelentes, né? Uns alunos excelentes, né? E foi assim, né? Meus primeiros contatos com ele. Legal, legal. Qual foi o momento mais marcante da convivência do senhor com ele? O que ficou gravado na memória? O senhor... Olha, tem dois grandes momentos, né? Um dos momentos que, na época, eu tinha uma academia, né? E eu era um dos pioneiros aqui na periferia, né? E nessa época vinha muitas visitas na sexta-feira, né? E às vezes vinha 2, 3 academias visitar. E a minha academia era pequenininha, até hoje eu não sei como que suporta, né? E eu tinha um aluno que ele era bastante ousado, né? Ele chamava King. Até hoje ele tá dando capoeira, né? E o Lampião pequenininho, né? Aquele jeito, né? Ele chegava, antes de ele entrar na roda, ele fazia um yoga, que fala, né? Yoga. Isso. E aí esse aluno se estranhou com ele, né? Porque ele, no fato dele ser menor, e achando que ele era o bom, né? O King, e o Lampião, bem tranquilo, foi jogar com ele. Quando pensou que não, deu uma voadora ali, ele fez um movimento nele, calou a boca dele e quase derruba o meu vestuário lá, que era de madeira. Interessante, entendeu? Esse King ficou bravo querendo pegar ele, e eu falei, aí eu apaziguei e tal, mas o Lampião, é, ele fez o golpe dentro da capoeira mesmo e segurou e venha, negão. Aí eu não deixei e tal, né? Aí depois, hoje em dia, eles viraram amigos, né? São tranquilos, né? E outro momento bem marcante foi que o Luciano do Santa Maria, né, um grande amigo meu, né, vocês devem conhecer, Sim. e o Lampião fazia aqueles festival, né, e eu tinha um grupo muito grande mesmo, e a gente ganhamos o primeiro festival, né, ganhamos o festival, ganhamos de todos os participantes lá, e, e o Lampião, fugiu o Lampião aqui, eu sou perto de você, fico lembrando do rato, de você e do Lampião. Também, É vô, e, pai e neto. e a gente ia lá nesse festival e não tinha para ninguém, a gente ganhava na torcida, né, acho que era 2 minutos infantil, né, homem, infantil, dupla de mulher, 10 minutos academia todas, aí tinha maculelê, puxada de rede, samba de roda, era tudo um conjunto. E a gente ganhava na torcida também, que a gente levava Levava. um ônibus, 2 ônibus, né? O Teutônio Vilela, você conhece tudo? Eu estou falando Sim, com você, né? sim, não, pode ficar Né? tranquilo. Antônio Vilela eu Lá no conheço. Teutônio Vilela, né? Que hoje é o Peru que dá aula lá. Então a gente ganhamos o primeiro, aí o Lampião só olhando, né? Não sei se ele ficou de quarto, de terceiro. Aí no ano seguinte a gente foi e ganhou de novo. Aí ele foi. Quando a gente percebeu que ia ganhar o terceiro, é de ano por ano, né? Aham. Aí o Lampião montou um esquema lá com todo mundo vestido de branco, colocou os alunos, né, de chapéu, né, mas fez um trabalho muito excelente, muito bacana, entendeu? E a gente achando que ia ganhar, ele foi lá e ganhou, né? Então isso aí marcou muito, né? Que a gente pensa que é só a gente que faz um excelente trabalho e tem a felicidade de um amigo, né, chegar e ganhar também, né? Então ficou marcado, né? Se a pergunta foi marcar, ficou duas coisas Foi isso que ficou marcadas. na memória. Fora os trabalhos dele, os batizados, né? Que eu ia, que era excelente, né? Aquela capoeira limpa, entendeu? É, hoje tem o pessoal que fala que é abadá, que não sei o quê, mas é a capoeira do Lampião que os caras estão usando hoje. O pessoal não percebe isso, mas você pode perceber, né, que eles fazem um jogo, né, que é contemporâneo, que é do Abadá, entendeu? Mas isso aí já veio no estilo do Lampião. Eu não sei se eu estou certo, né, mas é o que eu percebo. Uhum. É. Como o senhor vê a evolução do mestre Lampião ao longo dos anos? Qual a mudança que o senhor percebeu nele ou na capoeira dele? Olha, para ser sincero com você, é,
faz muito tempo que eu não vejo ele, né? Eu andei vendo ele assim, rapidão, né? Eu não vi nem ele jogando. Vi ele no batizado no formado meu, do Nivaldo, vi ele no Luciano, vi ele em algum lugar, mas não tive a oportunidade de ver ele jogando, né? Porque eu entro e saio, é a correria pro meu lado. Mas em cima dos formados dele, do Rato, da mulher do Rato, dos alunos, eu vejo a evolução nos alunos dele, que são excelentes, são respeitador, não agarra ninguém, entendeu? Faz um jogo bacana e eu ainda vou ver o Lampião jogando ainda, eu acredito que ele tá, né? Mas para ser sincero com você, eu vejo ele em cima dos alunos dele, no jogo e no trabalho, dos formados dele. Legal. Como o senhor e ele, né, ao longo dos anos, compartilharam experiências, né, Sim. ao longo dos anos, né? Na sua percepção, o mestre Lampião representa, o que ele representa para a capoeira? Ele, na minha opinião, ele representa, como é que eu posso falar para você? Vamos dizer, um grande mestre, né? Um, um resgate, né? Uma pessoa que resgatou a capoeira, que é, é, tem como os discípulos dele, né? Um excelente trabalho, entendeu? Ou seja, tudo de bom, entendeu? A gente, para falar que é bonito, não precisa de falar que ninguém é feio, né? Então ele não é feio, ele é uma pessoa muito bonita de bom coração. Se o senhor for dar uma mensagem para ele dos 45 anos, o que o senhor pode falar Eu, para ele? eu queria dizer, Lampião, sou muito grato de ser seu amigo, a gente ter compartilhado nessa capoeira, amizade, né? O trabalho, e muito feliz por você estar levando adiante, né? Junto com seus discípulos, né? Que me respeitam acima de tudo, jogam uma capoeira bonita e me respeitam. E parabenizo pelos 45 anos, que eu acho que tem mais, hein? E dizer para você também que o meu filho nasceu numa academia. Ele teve a felicidade de nascer dentro de uma academia. E hoje ele está com mais de 40 anos. E ele com 5 anos, ou seja, você batizou ele com a chupeta na boca ainda, entendeu? E eu sou muito grato por isso aí. Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado. Mestre, como que foi como que partiu o convite pro mestre amarrar a graduação da Jarda Azul no mestre, Lampião? Como que... Porque o mestre amarrou a Jarda Azul nele. Sim, foi. Eu tinha até esquecido disso aí, que eu lembro. Eu lembro que eu amarrei do Luciano, né? Dele eu tinha até Foi esquecido, lá mas naquela escola olha, do Pilar, lá no quarto centenário. foi, né? Lá no quarto centenário, lá naquele, Naquela escola. perto das praças, lá é cheio de praça, né? Isso. Foi gratificante de ser escolhido, né? E ter esse privilégio de ter amarrado a corda na cintura dele, né? Uns falam corda, outros cordão, outros cordéis, né? Mas Vontade, isso é é muito legal. gratificante, porque até então eu tô falando histórias que são reais, mas de muito tempo atrás. Então, aquele tempo também eu não era mestre, eu era um professor, entendeu? E aí, né, aí tem a consequência, depois eu passei a ser contramestre, mestre, né, entrei na confederação, né? Mas é muito gratificante porque eu não era mestre. Ele falou para você que eu era mestre, não, né? Já era mestre, já? Já era Já? mestre. Será? Faz tempo, faz É. tempo. Não, eu estou falando porque eu demorei muito para pegar a graduação de mestre. É igual o Adílio. O Adílio, ele tem 40 anos de capoeira, 41 anos de capoeira, e ele é simplesmente um professor, entendeu? Ele não quis pregar, ele quis ficar onde ele está também, né? Isso aí Foi dois... 2000, 99, 2000, se eu não me engano. Então já era... Já era mestre, já. Então, desculpa aí, né? Então, eu não estou querendo ficar velho, eu não estou querendo ficar velho, mas já me envelheceram já. Então, foi uma satisfação, entendeu? Né? Não sei se pode falar, porque o Luciano, a gente tá falando do Lampião, né? Mas eu tenho muita estima do Luciano também. E o Luciano, quando ele formou o Letinho, lembra do Letinho que morreu e tal? E eu não sei se ele formou a Nega junto ou foi antes.
E aí tava aquele mestre que morreu lá, tava de cadeira de roda, o Besouro tava lá também, né? E o Besouro que na época queria comandar tudo e tal, né? Aí o Luciano formou os meninos e tal, e na minha filosofia, quando você passa uma graduação para o aluno, você tem uma graduação também, né? Ou seja, no meu caso, quando eu formava um aluno, quando esse aluno formava outro, ele passava a ser contramestre, né? Aí para ser mestre, né? E o Luciano, ele é um professor, simples professor, ele formou os alunos e ficou. Aí o que que eu fiz? Eu tirei o cordão da minha cintura, que era de contramestre, e coloquei na cintura dele. Quer dizer, ninguém, ou seja, os mestres velhos, os outros pessoal que devia ter tomado essa atitude, entendeu? E, e do Lampião, não. Do Lampião eu era mestre já e não precisou de sair, né? Porque já foi amarrado o cordão nele de acordo com a filosofia das regras de cordões de vocês, entendeu? Mas eu tinha até esquecido dessa parte aí. É tanta gente, graças a Deus. Mas eu tenho o maior orgulho e a maior simpatia com ele, com o jogo dele. Ele chegava na minha academia lá, ele ficava do lado fazendo yoga dele, né? Esperando a roda. Depois ele entrava, jogava aquela capoeira. Apesar que naquele tempo também não tinha esse negócio de estar agarrando, né? Não tinha hoje em dia que já mistura tudo. Mas a capoeira dele, os cantos dele, as músicas dele era sensacional. Eu não preciso de puxar saco, né? Não preciso puxar saco de jeito nenhum, que eu tenho ele como parceiro, grande, grande amigo. E, de novo, parabenizo ele e estamos juntos a qualquer momento. Preciso de convidar ele também para ir lá no Raça Meu Mano, fazer uma entrevista no canal Raça Meu Mano lá, porque lá só tem pessoa de qualidade. Quando a gente chamou ele, veio a epidemia, né, Dino? Não deu para ele. Ok? Ok. Tem algum momento que o senhor lembra, assim, que... Se quiser falar qualquer coisa aí, O Messi sempre se deu bem com o Messi Lampião? Não, com Teve ele. atrito? Não, com ele nunca, nunca, de jeito Nunca nenhum. teve atrito. Não. Uma que a minha capoeira era pacífica, né? Tive alguns momentos com o pessoal, né? Mas com ele não tinha jeito, entendeu? Ele era assim, né? Ele estava na roda, eu estava de olho, eu estava na roda, ele estava de olho, entendeu? Quer dizer, a gente não é do mesmo grupo, mas um dava cobertura pro outro, apesar que nunca precisou, né? E foi muito legal. E naquela época também era muito difícil fazer um batizado, entendeu? Ter um espaço também, né? Naquela época lá eu pagava aluguel, sempre paguei aluguel, né? Hoje em dia não, associação, clubes, né? Dá mais condições, né? E tem muitos momentos também, né? Mas não vem na cabeça agora, mas foi tudo de bom. E sempre capoeira bonita e limpa. E de novo, lá o festival, falei, porra, ele não vai ganhar esse festival, ele foi e ganhou. Não vai Eu não gostei, mas fiquei feliz. o segundo, né, falando sobre a O- apresentação da parte de Angola, né, que ele É, desenvolveu na época, né, que os não, alunos mas é vieram de... verdade. Você já viu essa capoeira do Abadá agora? Você viu? Os caras se jogam no chão, faz aqueles, como é que fala? Escorpião, né? Aqueles negócios lá, entendeu? Que elas já vêm dele, já, né? Fazendo aquele ao batido, né? Ele já fazia tudo isso aí. É que o pessoal não percebe aquele negócio. Para falar que a gente é bonito, precisa falar que ninguém é feio, entendeu? Então, eu vou ficar falando que minha capoeira é legal, que, entendeu? O cara também tinha um trabalho legal. E sozinho, entendeu? Ele começou sozinho, fazendo o trabalho dele, evoluindo, né? Até ter os formados dele. E hoje eu fico mais feliz ainda. Depois se corta. Fica tranquilo. Eu fico mais feliz ainda. Eu já falei para vocês, já falei para ela de você estar preocupado, né? De homenagear ele, fazer esse trabalho para ele, me procurar os mestres mais antigos também, entendeu? Que hoje em dia é difícil, né? Eu tenho quase 60 alunos formados, é isso, Adílio? 58? 72 alunos formados. Então, são poucos aqueles que te dão bom dia, né? Que nem tem o Mata-Rato, tem o Rock, tem um formado aí que ele não treina nem nada, mas ele só... Você está precisando de alguma coisa? Ele vem, entendeu? E
E eu acho bacana. Vocês estão de parabéns, entendeu? Parabéns mesmo. Veio de longe, o menino veio lá De Osasco. de Osasco, entendeu? Lá em Osasco eu só vou pro forró. Mas capoeira eu não vou, não. Canto da Ema? Não, Cantaémas é lá em Pinheiros, já. É lá perto também, né? E eu fico contente, feliz de ver vocês, né? Vocês merecem também um forte abraço, um troféu. E tá vendo, Lampião? Eu queria ter uns discípulos desse aí no dia de hoje. Parabéns, viu? Obrigado, Messi. Obrigado. E de novo, hein? Feliz aniversário e tamo junto. Faz um forró aí que eu vou aí. E eu aprendi muito com ele também, viu? Aprendi pra caramba. Aprendi a filosofia de vida, aprendi a lidar com os alunos, aprendi esse jogo, né, de não agarra não, entendeu? Não pode dar murro. Aprendi bastante coisa com ele. Embora eu seja mais velho do que ele, mas eu aprendi muito com ele também. Legal, Messi, legal. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, né? Então, antes da gente começar, queria saber aonde o senhor começou, com quem o senhor começou e quando o senhor começou. Se o senhor for bem curtinho ali. Eu comecei capoeira em 1962, né? A história, o motivo por que eu comecei a capoeira, né? Eu vou ser bem breve, porque senão toma muito tempo. Aos 8 anos de idade, né? Eu comecei a vender doce na rua, lá na minha cidade, em Itabuna, na Bahia. E aí, tinha os garotos de rua que eles vinham, né, e comiam o que eu vendia, e um corria para um lado ou para o outro e tal. Eu não sabia atrás de quem correr para pegar, para fazer pagar. Aí eu comecei a seguir eles e eu vi que eles iam para o rio tomar banho e jogavam capoeira lá. Aí eu pensei, né, rapaz, vou resolver duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, eu vou lá treinar capoeira com eles e ao mesmo tempo já faço amizade e eles não me roubam mais, né? E foi o que aconteceu, né? E aí, só que aí o que acontece? Aí eu comecei a me interessar por capoeira e comecei a treinar com o mestre Souza, né? Depois, e aí eu fui capoeira de Angola e depois ele me levou para treinar capoeira regional com o mestre Moisés, né? E aí fiquei até liberto, né? Eu peguei liberto das duas graduações, dos dois treinamentos, né? Tanto Angola como regional, porque quando eu fui sair da Angola para ir para regional, eu já fui com a graduação de liberto, entendeu? Então, na minha época, né? Eles não falavam capoeira regional, era capoeira Angola, né? E eles falavam que era capoeira em pé, né? A regional era visto uma capoeira em pé, aonde os movimentos, né, fugia da situação de capoeira de Angola para jogar mais em pé, entendeu? Então, aí eles tinham essa forma de falar, né? Legal. E aí eu me levou até o compadre dele e eu comecei a treinar lá e tal. E aí depois, né, e fui treinando tudo e tal. Aí depois começou as rodas de rua, eu participar das rodas de rua, que já existiam, né? Rodas de bairro, e existia uma reixa muito grande, né? De um bairro para o outro, aquela coisa toda, e eu estava lá, né? Aí Legal. depois vim para São Paulo, né? E aqui eu comecei, fiquei um tempo sem treinar capoeira, e depois aí sem treinar em academia, né? Mas eu ia nas rodas que tinha, que eu sabia onde tinha, República e tal, tá sempre lá. Legal, E aí, né, eu comecei a dar aula de capoeira, né? Primeiro eu dei aula na Vila Prudente, junto com o meu amigo Sérgio, um japonês que era formado do Santana. E aí, depois eu falei, bom, aí não deu certo a sociedade, né, porque ele era japonês, e ele queria misturar muito, né, capoeira com judô, com kung fu, com não sei o quê. E eu acredito na luta capoeira. Por quê? Porque a capoeira, uma luta que a defesa é o ataque, ela não tem a necessidade nenhuma de agregar nenhuma luta com ela, né?
Porque se ela fosse uma luta de base, tudo bem, né? Onde você poderia até encaixar alguma coisa e tal, né? Mas uma luta que você faz uma armada, o outro entra com um martelo voador, uma meia-lua de compafo, esquiva e faz uma benção, então, né, não há necessidade de nada disso. Aí nós paramos a sociedade. E só que nesta época, na Vila Prudente, a gente comprava equipamento com o Adão. O Adão era mestre do Lampião. E aí eu comprava escudo, saco de pancada e tal. Quando eu fui para o Grimaldi, né, eu levei algumas coisas, mas ficou faltando alguma coisa porque o número de alunos foi aumentando, né? Então eu precisava de mais equipamento. Ele tinha um equipamento que chamava escudo, né? E você protegia o braço aqui para o aluno treinar movimento. E eu liguei para o Adão, Adão, ó, eu preciso de meia dúzia de escudos. Aí ele, tá bom, né? Tal, aí acertamos, tal, não sei o quê. Aí ele me levou, só que ele levou só 4. Aí ele falou, pô, tá bom, né? Eu tive que abastecer fulano, não sei o quê, mais Bertano, e o cara ia viajar e não sei o quê. Aí, então, assim, tá faltando 2 e eu queria que você fosse lá na minha academia buscar. E, ao mesmo tempo, eu queria que você conhecesse um menino que treina lá comigo, que o menino é bom de Angola. Aí eu falei, tá bom, Adão, então vamos marcar para ir lá. Aí ele falou, pode ser domingo? Eu falei, pode ser domingo. Aí eu fui onde o Adão fazia as coisas, né? E ao mesmo tempo ele usava o salão para dar aula de capoeira, que era no Riacho dos Machados, no Jardim Tietê. Sim, sim. Então, quando eu cheguei lá, aí quem me apresentou? O Lampião, Isso foi em que ano, mestre? em 82, por aí, né? E aí eu conheci o Lampião, aí jogamos uma capoeira de Angola e tal, realmente, assim, para a idade dele, para a estrutura física dele, né? Ele realmente jogava muito bem, era muito, muito dedicado, né? Vamos falar assim. Essa foi a impressão que o senhor teve quando viu ele pela primeira vez? Quando eu vi ele pela primeira vez, eu tive essa impressão, por quê? Porque tinha outros garotos lá e que não era metade do interesse que ele tinha, daquela condição de jogar, de fazer aquela capoeira, né? De encaixe, aqueles, né, golpe direitinho, né? Ali dentro da pessoa que ele estava jogando. Entendeu? Então eu Sim, achei sim. que ele ia longe, né? Bom. E o senhor, qual foi o momento mais marcante da convivência com o mestre Lampião? Algo que ficou gravado na sua memória? Olha, foi quando ele me convidou para apadrinhar ele, né? Quando ele me convidou para apadrinhar ele, porque assim, ele não convidou, não me ligou nem falou nada para mim ser padrinho dele. Ele convidou na hora, lá. Ah, foi na hora. Então foi surpresa para mim. Por que surpresa para mim? Porque existia muitos mestres aqui na região que poderia ser padrinho deles, né? Alguns até, assim, vamos falar entre aspas, né, mais famoso do que eu. Por que famoso? Porque era cara que andava muito, né? Eu Sim. andava bastante, eu era conhecido nas 4 cantos dessa cidade aqui. Mas tinha alguns mestres aqui que, né, era mais conhecido, mais próximo dele. Entendi. E aí ele me fez o convite, né? Aí eu nunca esqueço que eu não sei se ele tem filmado, se ele foi filmado na época, foi gravado, que ele me entregou o cordão e eu fiz de uma forma simples, mas significativa. Eu peguei o cordão dele, né? Enrolei, segurei, aí desci numa esquiva, aí ele ajoelhou assim na minha frente, né? E eu achei diferente. Por isso que marcou. Porque
Eu não fiz um jogo de capoeira com ele antes. Igual é o costumeiro, né? A normalidade. Sim. Ele pegou o cordão e ele ajoelhou na minha frente, né? E aí eu, na hora assim, eu olhei e falei, poxa, vou fazer um negócio legal para ele. Aí eu segurei o cordão, aí desci numa esquiva, né? Fiz alguns movimentos, tal, e aí perto dele, né? Para ver se ele ia se mexer, reagir, fazer alguma coisa, mas ele ficou parado ali, ficou parado. Aí eu fiz um movimento que eu levantei, que eu parei de pé, né? Aí foi onde eu enrolei o cordão nele, amarrei, ele levantou e eu acabei de amarrar na cintura dele. Então, Nossa, que legal. eu, assim, se ele filmou se foi filmado esse movimento, eu acredito que ele é o único que foi formado assim, foi apadrinhado assim, É, realmente, né? entendeu? Algo bem, É. bem diferente. Bem diferente. Principalmente para a época ou não? Sim, para a época, né? Sim. Para a época. Legal. Como o senhor vê a evolução do mestre Lampião ao longo dos anos? Quais as mudanças percebeu nele na capoeira que ele representa? Olha, se nós pegarmos, né, a capoeira da região aqui, né, da região, e eu for falar assim, até um pouco mais, né, atravessando fronteiras de bairro, né, de municípios, eu não vejo uma capoeira igual é da dança da morte. Por quê? Porque ele teve tanta preocupação de não fugir da tradição, né? Sim, sim. Manter igual ele está mantendo até hoje, entendeu? Só que assim, óbvio, de quando eu conheci ele, na estrutura dele e tal, e o tempo andar, né? Jamais eu imaginava que ele ia crescer tanto. Crescer que eu falo não é crescer de tamanho, Sim, sim. crescer de fama. Não. Eu estou falando crescer em respeito à arte capoeira, que muitos não têm, né? Continuando a tradição e evoluindo, mantendo a visão luta na capoeira. Sim. São poucos, né? Muito poucos. São poucos. Mestre, o senhor e ele tiveram a chance de compartilhar experiências ao longo dos anos, Sim. né? Na sua percepção, o mestre Lampião representa, o que ele representa para a capoeira? Olha, essa é uma pergunta um pouco enfática, né? Vamos falar assim. Por quê? Sim. Porque para muitos, o capoeira é aquele que está na mídia, Sim, sim, né? sim. Na mídia, Na moda. criando coisas involutivas, coisas sem proveitos, né? Eu vou falar assim, com toda propriedade, são coisas que ao invés da capoeira crescer, ela diminui, né? Tanto é que assim, vamos lá, hoje se aprende capoeira por internet. Aí eu pergunto assim, como é que o camarada vai aprender capoeira por internet se ele não tem um adversário ali para gingar na frente dele e trocarem martelos, trocarem golpes, Ter uma dinâmica, né? não é? Entendeu? Então, são esse tipo de pessoas que eu acho que ele não está fazendo o que o Lampião faz. Porque o que é que ele fez? Ele manteve a tradição, tanto em jogo como em respeito às pessoas, aos mestres, ao mestre, ele com os alunos com ele, entendeu? Os netos dele de capoeira, entendeu? Os bisnetos de capoeira, que todo mundo tem respeito, né? Sim. Então,
Eu acho que isso é valorizar a capoeira e isso é marcante, né? Para nós, para todo mundo, para quem gosta de capoeira, né? Não tem como dizer que ele não tem um bom trabalho de capoeira, que ele não vai deixar um legado aí vazio. E porque assim, quem tiver dúvida é só vir jogar aqui. É só pegar um de vocês para brincar capoeira aí, que vai ver a evolução de jogo, como que é. Ele melhorou a evolução de jogo. Eu não vou falar mudou. O que é mudar? Mudar é quando você sai da prática de capoeira para aprender por internet. Aí é mudar. Mas quando você continua com os dois pés no chão ali, jogando capoeira dentro de uma roda, você e o colega seu, entendeu? Ele não mudou. Ele melhorou o que ele aprendeu lá atrás. Entendeu? Então, ele teve uma evolução eu acho que uma evolução muito grande, porque muitos já tinham criado o seu próprio trabalho sem pensar que ia matar a capoeira ou não. Ele não matou a capoeira, muito pelo contrário, ele deu vida à capoeira, porque tanto é que o nível de jogo que vocês têm, a gente não vê por aí, passa. E olha que eu ando. É vivido, né, Eu mestre? É ando. vivido. Eu ando. Se o senhor for deixar uma mensagem para ele, bem curtinha assim, dos 45 anos, o que o senhor falaria para ele? Olha, eu dizia para ele assim, ó, meu afilhado, continue assim. Eu tenho certeza absoluta que a cada dia que passe, você mantendo esse seu foco que você tem e dedicação pela capoeira, o legado que você vai deixar, com certeza, vai criar muitas histórias de capoeira por aí. Beleza, obrigado, mestre. Valeu, é isso, mestre. Muito obrigado. Pedir pro pessoal, ó, as crianças mais novas, vem escutar, pessoal. Ó, chega mais perto aqui do mestre aqui, ó, rapidinho, por favor. Só para vocês escutarem. Ah, e antes de vocês escutarem, eu vou fazer uma pergunta, vou só perguntar para ele assim, ó, mestre, quantos anos de capoeira o senhor tem? De capoeira? Esse ano aqui, Deus me dando o prazer de eu chegar ao final, 63 anos de capoeira. Vocês entenderam? 63 anos de capoeira. Né? E jogar capoeira até os 72 anos de idade tá jogando, balançando em roda ainda, né? Não é pra Tem qualquer que ter muito amor à capoeira, né? Tem que ter muito amor. E gostar muito, né? Nesse longo da minha vida, né? Já me mandaram muitas vezes para o hospital desacordado de pancada de capoeira. Nossa. Eu já levei pancada de recobrar consciência no outro dia, umas 4 horas da manhã, num soro lá, sem saber o que aconteceu. E nessa época, não existia celular, não existia nada. A minha esposa, ela é mais capoeira do que eu, cara. Porque ela ficou correndo no hospital, delegacia, não sei o quê, né? Nossa. Até amanhecer o dia, para ir na empresa onde eu trabalhava, para perguntar se eu tinha ido trabalhar ou se eu estava lá na empresa. Nossa. Você entendeu? Então, imagina o trabalho que eu não dei para ela, né? Nossa, imagina. Porque ela assim, eu mandei um pouquinho de gente pro hospital também, né? Porque fazia parte, Tem né? que ter os dois lados, né? Dualidade, sim, né, aí mestre? tem assim, ó, navalhada que você leva, Nossa. pancada assim de 8 pontos, pancada de cair de cabeça desacordado e quebrar 5 dentes, né? Entendeu? Isso aí, mestre, eu gosto sempre de perguntar. Isso aí foi em meados de que anos? Foi, ó, até o 86, capoeira prestou para mim. Até 86. De 86 para baixo. Uhum, sim. Por quê? Porque era assim, e o gozado que
não existia rivalidade, existia combate, um e o outro ali. Nunca tinham se visto, não tinham nada um contra o outro, mas a hora que descia ali no pé da bateria para sair para jogar, se não tomasse cuidado, já levava logo um espelho ali logo. Já assim, tem dois jogando ali, já se atracava aqui. Quantas e quantas vezes estava ali, tem dois caras jogando, eu espero os dois sair para nós, eu e o outro entrar, e um vacilo que um desce, o outro já virava uma tesoura ali, travava a tesoura e travava, hein? Encaixava a tesoura no pescoço, travava, era. E o jogo começava ali, e os caras jogando lá, e o cara ali já com uma tesoura no pescoço do outro, aquela coisa toda. Já fazia um esquenta no pé Ali, da roda. era ali, já, entendeu? Aquela coisa né? E depois, acabou a festa de capoeira, acabou a rivalidade. Aí você ia conversar com o cara, opa, e aí, você é de onde? Você é não sei o quê? Olha, Isso até 86. até 86. Aí quando foi de 1986 para cá, aí a capoeira melhorou. Melhorou em mais pessoas adeptas à capoeira. Aonde veio a mulher, veio a criança, e hoje nós temos idosos, né, igual eu, né, na capoeira aí, entendeu? Então, mas só que eu tive um grande problema com isso. Por quê? Porque ela deixou de ser aquela coisa, né, vamos lá e tal. Aí já não podia bater muito, tinha que saber como bater, saber como derrubar. O praticante, ele começou a ter a proteção do mestre, do professor que dava aula para ele, de proteger a integridade física dele, né? Então, melhorou. E só que para mim, na minha época, era assim, não, capoeira é coisa de macho, ou entra, né? Tá lá, meu, caiu na roda, vambora. Ganha quem pode. Aí começou e tal, e eu tive um problema que as pessoas que me convidavam para ir lá na casa deles, para ajudar eles a bater nos outros, para não fechar a academia deles, foram os primeiros a virar as costas para mim nos eventos. Antes convidar que era para segurar o evento lá, porque ia vir fulano, Betano e tal, e eu não deixava. Dependendo da amizade que eu tinha com o cara, eu falava, não, tô com você, velho. Pode ficar tranquilo que... Segurava o jogo também. Antes do cara jantar alguém aqui, eu almoço o cara, velho. Era a filosofia da época. Filosofia da época. É cada um por si, Deus para todos, né? Da Então, época, né? você imagine, você tá jogando com um camarada, aí você dá um desequilíbriozinho nele. Quando ele levanta, já tá com a navalha na mão, e aí? Uma roda de capoeira, né? Entendeu? Então, aí eu fiquei naquela... Aí eu falei, vou parar de jogar capoeira, que capoeira virou balé. O senhor teve esse pensamento? Tive. Eu falei, vou parar porque isso aqui deixou de ser coisa de macho. Né? Vai ser balé isso aí. Você chegava nos eventos, o cara... E eu assim, né? Como eu sempre fui, sei lá, desaforado, não sei o que eu pensava, né? A minha cabeça não era lá essas coisas muito fortes, não, velho. Porque se o cara, eu falo assim, não, vou lá e se o cara não deixar jogar, eu vou sentar a madeira nele logo. Já que eu não vou jogar com ninguém, eu jogo com ele logo, já machuco ele, pronto, acabou. Então, Alguém vai apanhar, né? e tinha muito a questão de fechar a academia um do outro. Você vê, ó. A academia tinha vamos lá, em 81, por exemplo, tinha a academia do Mané no Parque São Lucas, a outra era a minha no Grimaldi, a outra era do Bahia, em São Mateus. Na Mateu Bem? Entendeu? Caramba. Olha a distância, né? Mas mesmo assim, a gente sentia incomodado, porque estava muito perto. Então, vamos lá fechar. Vamos lá fechar. Aí, só que era assim, né? Existia uma coisa diferente muito grande comigo. Eu nunca fui de pegar alguém ou aluno meu
para ir em lugar nenhum para arrumar confusão, não. Eu ia sozinho. Eu sempre andei só. Eu saía daqui, ia para Santo Amaro jogar capoeira, ia para todo lugar. Lá do outro lado, lá. Era. Oxe, rapaz, se você buscar. Aí tinha o Nicomédio Besouro, né? Que lá era. Rapaz, lá não era fraco, não, velho. Pegava fogo, mestre. Lá o chicote estralava mesmo. E era dia de sexta-feira, ele falava assim: ó, meia-noite, isso a roda começava às 6, na sexta. Meia-noite ele falava: gente, é o seguinte, quem quiser ir embora, a hora é agora. Porque eu vou descer, vou fechar a porta e a roda vai continuar até 7 horas da manhã. Nossa! Era desse jeito aqui. Mas era uma maturidade era um movimento da época ou era algumas academias que faziam desse jeito? Não, era ele só. Só ele. Só o de comédia. E ficavam, as pessoas ficavam? Ficava. Ficava uma turma danada. Entendeu? E aí. Imagina a bagaceira até. E assim, né? Expresso da meia-noite. E lá, né? Lá era assim, ó. Se você não tivesse um know-how, né? Você tinha que ir lá com alguém e assim mesmo, ó, deu a hora, vou embora, tal, né? Já saí fora. Porque juntavam os meninos, e tinha uns meninos danados mesmo, que jogavam muita capoeira, que às vezes eu fico pensando, né? Hoje, fazendo uma análise entre vocês do Lampião e o pessoal que era do Besouro, né? Eu tô falando no Gigante, né? No finado Jeta, esses caras que jogavam muita capoeira mesmo, e o ritmo era dele, e batia. O Besouro foi o único capoeira que a gente já chegou a trocar mais de 10 ao de chibata sem as mãos, um no outro na roda, sem um conseguir acertar o outro. Nossa. Porque era assim, quando ele virava, eu já gingava e virava em cima dele. Ele virava em cima de mim, eu virava em cima dele, e tocava uma média de. E sem as mãos, hein? Não era? Você conhece o movimento chamado Chibata? Sim. Aquele que bate com o calcanhar? Sim. Então, aí você coloca uma mão no chão. Sim, tem. A gente fazia sem as mãos. Pra gente aqui chama chibata mortal. Então, a gente fazia sem as mãos. Era assim. E mais. Quando eu chegava lá, ele só permitia que algum aluno dele jogasse comigo se eu chamasse para jogar. Mas se eu estivesse jogando com ele, ninguém entrava. Não, ninguém. E os alunos tudo loucos para entrar, né? Porque era um pega-bunda nada e tal. Era. E aí, o aluno tá e ele sai. Deixaram, aqui não. Aí depois nós jogávamos, nós cansávamos, nós sentávamos, encostávamos na parede lá, e aí a gente ia conversar, ele, seu filho da, né? E o que é que você tá fazendo? Não dorme, não trabalha, não faz mais nada, é só capoeira? E ele era muito bom de capoeira, cara. Quem conheceu o Besouro, quem viu o Besouro jogar na época do auge dele, sabe que o cara não era fácil, não. Legal. Ele tinha uma desenvoltura fora de série, cara. Eu fui num evento dele lá na Vila São José, lá em São Caetano. Aí tinha uma mesa de mármore, essa mesa de fórmica, com 4 pezinhos, né? E tinha um cara lá com uma câmera bonita, assim, que na época, né? Era bonito, aquela alongada, chegava cá e tal. A câmera do cara, né? Aí ele chegou e falou: ô menino, tu sabe mexer nisso aí? Pô, sei. Eu quero que tu faça uma foto minha. Tá bom. Eu vou ali, vou fazer um sarto dali para aqui, dali para cá e tal, e vou fazer o último em cima da mesa. Olha, uma mesa de forma, aguentar um cara descendo com 1 metro de altura da mesa para cair de escala, entendeu? Fazer espacate, né? Era coisa de louco, né? E ele fez mesmo, cara. Ele fez um AU agudo assim, aí virou um gato, do gato ele subiu e fez um mortal. A hora que a gente viu o impacto da mesa, eu falei, aí corremos uns 4 caras e seguramos na mesa assim,
mesmo nós segurando, a mesa quebrou os 4 pés, velho. Nossa. Abriu os 4 pés. Eu imagino. Com o peso dele, incrível, cara. O cara, ele era... E assim, nossa, onde ele via, chamava a minha esposa de mãe, me chamava de pai, beijava no rosto, né? E aí, é, eu passei a falar em beijo, foi mó barato, né? Quando eu ganhei o primeiro beijo de homem no rosto, né? Em sinal de respeito, os meus alunos que estavam comigo ficaram assim e tal, né, meu? Homem beijando homem, né? Aí, mas ele, o cara me deu um beijo no rosto de respeito, né? Sinal de respeito, porque eu era o Itabu, né? Eu era médico, não sei o quê. Aí, e ele tinha muita amizade comigo. Quando foi na aula de segunda-feira, eu via só o zum, zum, zum. Não sei o quê. Aí eu, o que é que esses caras tanto cochicham um com o outro aí, velho? Aí eu já estava já preparado, falei, eu vou juntar e vou sentar madeira nele, né? Pra ele ficar cochichando, não sei o que é. Não sabia de quem que é, nem faz, né? Aí, era a cabeça boa danada, né? Aí, rapaz, aí veio um e falou, mestre, é que é o seguinte, aqui a gente foi no batizado com o senhor lá e tal, e aí o fulano deu um beijo no senhor, no seu rosto e tal. Aquele cara é, tal, eu falei assim, não, o cara não é, o cara é casado, tem filho e tal, a gente fez. Mestre, o senhor não tá virando, não. Eu falei, rapaz, você é doido. Então, mas foi um constrangimento, assim, sabe, na situação, né? Mas eu vou te falar, capoeira só me trouxe só coisas boas, né? Até as pancadas que eu levei foi coisa boa, porque foi um aprendizado. Sim, foi um aprendizado. É, sabe por que eu acho que é aprendizado? Porque, assim, quando você leva um golpe de alguém, um desequilíbrio na roda, você não tem que levar para o lado ruim, que o outro é maldoso. Você tem que levar que você precisa treinar mais. Ou se preocupar mais com quem está na roda fazendo movimento contigo. Você entendeu? Porque o outro, de repente, não fez de maldade. O golpe aconteceu, é luta. É capoeira. Eu, por exemplo, eu tenho a idade que eu tenho. Se eu for jogar com você, com ele, com qualquer com que seja, eu tenho que estar atento para o que vai acontecer ali. Você sabe por que eu jogo capoeira até hoje? Porque toda roda é uma caixinha de surpresa. Toda roda é uma caixa de surpresa. Você pode ser irmão do outro, rapaz. Você pode. É uma caixa de surpresa. Porque na empolgação do jogo ali, de repente, né? Você se empolga, né? E você vai um pouquinho a mais do que o que você queria ir, a termo de respeito com aquela pessoa, ou você entendeu? Entendeu? Não é. Eu não vejo que seja uma maldade da pessoa. É porque a luta é isso. A capoeira é isso. Entendeu? Eu só vejo assim de uma forma diferente quando eu vejo assim uma pessoa de graduação maior se aproveitar do menor. Aí alguém que esteja ali tem que pegar e dar uma encostadinha nele para. Eu tive um aluno que ele era muito bom de capoeira, um negão, do tamanho daquele menino ali, só que forte. Chamava Quilombo ele, um negrão. Ele era muito bom de capoeira. Ele era tão bom de capoeira e ele, quando ia, ele levava a família inteira para ver ele jogar capoeira. Mas ele era bom mesmo de capoeira. E aí, só que era assim, ele dava um desequilíbrio em um, ele olhava para o pessoal que veio que ele trouxe, dava uma risadinha e tal, e não sei o quê, fazia umas mumunhas ali, não sei o quê, pai e tal. E eu comecei a ver que ele trazia o pessoal para ele se aproveitar da turma, dos irmãos de capoeira lá. Aí eu conversei com ele, falei, ó, não estou gostando dessa sua atitude não, velho. Muda, porque senão eu vou dar uma correção em você. Aí ele não acreditou. Aí eu dei uma pegadinha de leve nele, aí depois eu tive que levar ele para o hospital, né? Aí era lá
Lá naquele hospital Vila Prudente, ali na Vila Emo, o hospital que tinha ali, eu levava pra ali, né? Aí levei lá. Aí fui na farmácia, comprei os medicamentos, antibióticos e tal. Levei na casa dele. Tá. Ficou um dia. Aí eu falei pra ele, olha, eu lembro que eu lhe avisei, né? Tal. Aí ficou um dia afastado, tal, não sei o quê, papá, tal. Aí voltou, não demorou muito, tá ele do mesmo jeito. Falei, pô, negão, vou pegar você de novo. Vai. Aí tornei pegar ele de novo. Aí deu uma pegadinha um pouquinho mais puxadinha, né? Aí só que aí eu já tive que ir logo levar ele pro hospital, né? Aí, beleza. Aí ficou tal, tal. Aí quando ele voltou e tal, eu falei, olha, é assim, se você em duas não melhorou, você vai melhorar na terceira ou vai deixar de treinar aqui. Por quê? A próxima vez que eu tiver que punir você, eu não vou te levar para o hospital, não. Aí ele pegou, ficou tal, tal, tal. Aí depois, quando ele aí voltou de novo, a mesma coisa. Aí eu dei uma pegadinha nele de leve, né? Que ele foi embora para casa, arrastando o pé, que não dava para mudar o passo, né? Com a mão na frente e outra atrás, assim. Os pés assim, andando assim, devagarzinho, parecendo chinês andando, né, em casa. Aí não voltou mais para academia. Aí, como ele era muito bom de capoeira, ele começou a sair por aí, né? Juntou com mais uns dois de outros grupos, né? E aí começaram a fechar a academia por aí, academia de fulano, Bertano e tal. Até o dia que ele foi fechar a academia do Luciana, né? Aí eu peguei e falei, ó. Aí eu fiquei sabendo, mandei o recado para ele. Falei, ó, se você for lá, alguém vai me chamar. E eu vou lá, na hora. E você sabe como é que é o recado. Então, aí ele pegou e aí parou com capoeira. Né? Nossa. Mas ele era muito bom capoeira, muito negrão, muito bom de capoeira. Eu tinha equipes de show, né? Que a prefeitura convidava a gente. A gente viajava para Minas, para tudo que era lugar para fazer show cultural. Legal, legal, bacana. Beleza. Bom,